Olá galera, estamos de volta com o canal e desejando um feliz ano novo. Mas a pergunta que eu quero fazer nesse primeiro vídeo de 2022 é: há motivos para desejarmos feliz ano novo em 2022 nesse mundo, nesse país, na nossa terra, o Brasil? Eu sou o Marcos Vinícius, comentarista e cronista aqui no canal. Comenta aí, e esse canal ele é um canal para você. Já de início eu quero refletir com você sobre realmente temos motivo para desejarmos um feliz ano novo? Ou isso é uma mera tradição cultural que nós nos acostumamos a fazer? Essa expressão feliz ano novo, ela vem lá dos tempos de Júlio César, né, imperador romano. Antigamente era chamado ano bom, o ano bom, e depois adotou-se essa expressão ano novo. Na cultura ocidental, em geral, o ano novo começa no dia 1º de janeiro. E isso surgiu lá com um decreto do imperador Júlio César em 46 a.C., num dia que era dedicado, vou pegar uma colinha aqui, ao deus Jano, o deus dos portões. E esse Deus tinha duas faces, ele era um Deus bifronte. Uma face que olhava para frente e uma face que olhava para trás. Uma face olhando para o futuro, uma face olhando para o passado. Com o passar dos séculos, as culturas foram adotando essa data, apesar que ainda existem culturas que adotam outras datas para o início do seu ano civil, o seu ano regular. No Brasil e na maior parte do mundo ocidental, nós adotamos o 1º de janeiro como início do ano, que é o calendário gregoriano. Não vou falar sobre isso. O que eu quero falar, o que eu quero refletir com você, que você me acompanhe nessa reflexão, é se realmente temos motivos para desejar feliz ano novo. Normalmente no dia 31 de dezembro nós comemoramos aquilo que é chamado de Réveillon. O Réveillon ele é uma palavra de origem francesa que tem um significado. O significado é reanimar. Então, se nós pensarmos aí em tantas tradições, seria realmente interessante desejarmos feliz ano novo. Porém, quando nós paramos para pensar mais seriamente, será que nós não estamos desejando um feliz ano novo meramente como uma repetição de um rito cultural? Eu não quero desanimar ninguém, não é esse o meu objetivo. Mas antes da gente continuar essa reflexão, eu quero te fazer um convite. Quero convidar você para você se inscrever no canal, tá? Você já fazer a sua inscrição se você não é um inscrito, e você já dá o seu joinha aí de saída no nosso vídeo. Quanto mais rápido você dá esse joinha, mais rápido o algoritmo aí do YouTube distribui esse vídeo para outras pessoas. E aí a gente pode distribuir reflexão para outras pessoas. O objetivo desse canal, se você não me conhece, se você ainda não é um seguidor do canal, esse é um canal para a gente pensar em transcendência, para a gente dialogar, para a gente analisar alguns fatos e buscar um pouco mais de bom senso no nosso dia a dia. Então, voltando ao nosso tema, Feliz Ano Novo. Temos motivos para realmente desejar e celebrar um ano novo? 2022 é realmente um ano novo? Algumas coisas que eu separei aqui que aconteceram já nesse início de ano, já bem agora, nesses poucos dias, não temos nem 15 dias ainda do mês de janeiro. Primeira notícia que eu separei: uma criança morre e outras 2 ficam feridas ao serem atingidas por balas perdidas. Isso aconteceu lá no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Um menino de 6 anos de idade morreu vítima de uma bala perdida. Não se sabe se houve confronto policial, não se sabe o que aconteceu, mas uma família ficou enlutada com a morte dessa criança. Outra notícia: lá no Distrito Federal, durante uma abordagem policial, um PM deu um soco na boca de uma mulher. Ou seja, a gente vê que a polícia, de forma geral, continua despreparada e apelando para a violência num ano
novo. Uma outra notícia que mexeu com a gente nesse início de ano foi o Bolsonaro, em uma de suas lives, insistiu no discurso contra a vacinação de crianças, atiçando os seus seguidores contra a Anvisa, inclusive, num discurso muito duro em que ele levanta supostas indagações e supostas desconfianças sobre qual é a motivação da Anvisa para insistir na vacinação de crianças, coisa que no mundo inteiro nós estamos entendendo que é necessário sim. Todos os outros países desenvolvidos estão fazendo isso e ele levanta então essa desconfiança com uma expressão: o que há por trás disso, dessa tara por vacinas? Coisa muito esquisita, mas algo para desanimar a gente nesse início de ano. Junte-se a isso o fato de que atingimos 620 mil mortes no Brasil por Covid, com a média móvel de casos ficando acima de 32 mil por dia. Junte-se a isso também a influenza. Eu estou ainda sob efeitos da influenza, tive lá antes do Natal, lotando o serviço público de saúde com uma sobrecarga de novo e a gente com medo das coisas voltarem a ficar como em 2020. Paralelo a isso tudo, os mais pobres continuam sendo aqueles mais impactados pelos efeitos da pandemia, continuam sendo aqueles que estão sofrendo, continuam sendo aqueles que continuam tendo que pagar mais caro pelo gás, comprar osso de carne, resto de carne para poder se alimentar, depender de doações. A comunidade religiosa a qual eu estou ligado diariamente recebe pedidos de pessoas desesperadas sem comida na geladeira ou sem o gás para poder fazer um arroz que seja para os seus filhos. E a gente junta a isso tudo silêncio de determinadas lideranças evangélicas no Brasil que simplesmente fecham os olhos para o estado de coisas. Porém, o mais importante nisso é que na mesma semana em que o Barra Torres dá uma lição evangélica de verdade ao Bolsonaro e aos crentes que chamam Bolsonaro de mito, o pastor Robson Rodovalho, da igreja Sara Nossa Terra, recebe o Bolsonaro na sua igreja, num evento, e, ao contrário do que deveria fazer, não o repreende, não fala a mesma coisa que o Barra Torres falou. Não diz: presidente, aproveita esse momento, pede desculpas à nação por você pregar contra a vacina. Por que será, Robson Rodovalho, que você não fez isso? Será que você também é um anti-vacina? Ou será que você prefere o silêncio sem crítica que muitos dos líderes evangélicos fazem? Então, no meio disso tudo, no meio desses acontecimentos todos, esse que é um tema muito caro para mim aqui no canal, continua chamando a minha atenção. Por que o povo evangélico se fecha e esquece do que está acontecendo à sua volta? Agora, o nosso tema aqui é: podemos ainda desejar feliz ano novo? E eu quero dizer uma coisa: podemos sim. Apesar de todas essas notícias, apesar de todas essas coisas que machucam a gente, que ferem a nossa consciência, seja cristã ou ética ou moral ou do dia a dia, tem uma coisa interessante. Os brasileiros, de uma maneira muito interessante, escolheram a palavra esperança como a palavra de 2022. Lembra que eu falei que Réveillon significa reanimar? Os brasileiros, mesmo estando passando por tantas dificuldades e tantas lutas, eles escolheram a palavra esperança. Então, isso me faz lembrar lá do Paulo Freire, né, que diz que nós devemos ter esperança do verbo esperançar e não a esperança do verbo esperar. A nossa esperança deve ser ativa. A nossa esperança deve ser uma esperança de mudança. Eu acredito que sim, podemos desejar feliz ano novo. Não um feliz ano novo meramente social, cultural, onde a gente deseja ali no Réveillon aquele feliz ano novo e esquece de trabalhar para que esse feliz ano novo aconteça. Feliz ano novo é isso. Esperança é isso. É a gente conseguir entender que podemos ativamente mudar a história desse país,
ano de eleição. Podemos mudar a história desse país, podemos trazer de volta a esperança, o bem-estar e aquele ânimo. Réveillon passou, mas não deve ser esquecido. Reanimar, reanime-se, tenha esperança. Eu reconheço que as coisas estão difíceis, mas nunca é demais ter esperança, do verbo esperançar. Forte abraço. Se você precisar sair, use a sua máscara, use o álcool gel, tome a sua vacina, não acredite na anticiência. Acredite que a vacina sim faz diferença.